Eu não sei onde você está assistindo esse filme. Eu não sei o porquê você está assistindo esse filme. Eu só sei que você deveria assistir a esse filme. Afinal, qual o sentido de fazer um filme se não há ninguém para assistir? Filme é um produto audiovisual finalizado com uma certa duração, para ser exibido no cinema, na televisão ou em algum outro veículo. Documentário é um filme de não-ficção que se caracteriza pelo compromisso da exploração da realidade. Mas o que é real? E corta. Estamos em Goiânia, município de Goiás, no centro-oeste do Brasil. Mais precisamente na latitude 16 graus, 40 minutos e 43 segundos. Longitude, 49 graus, 15 minutos e 14 segundos. Goiás é um estado brasileiro. Ele é famoso por suas comidas típicas como o pequi, seus produtos de exportação como as duplas sertanejas e um incidente com o Césio 137, o maior acidente radioativo do Brasil. Goiás não é famoso por seu cinema. Cinema é a arte de compor e realizar filmes para serem exibidos. Mas se Goiás não é famoso por seus filmes, não deveríamos estar falando de suas comidas típicas como o pequi, seus produtos de exportação como as duplas sertanejas, ou do incidente com o Césio 137, o maior acidente radioativo do Brasil? Este é Giovanni. Giovanni mora em Goiânia, mas nunca assistiu a um filme produzido por realizadores locais. Giovanni é deficiente visual. Deficiente visual é a pessoa destituída de visão, ou parte dela. Giovanni mora em Goiânia desde que nasceu, e nunca teve contato com Césio. Giovanni é advogado e atualmente trabalha para Alberto, ou Seu Alberto, como ele gosta de ser chamado. Seu Alberto mora em Goiânia desde que nasceu. Seu Alberto nunca teve contato com Césio, ou com seu pai, que morreu quando ele ainda era pequeno, devido ao contato com Césio. Seu Alberto nunca assistiu a um filme produzido por realizadores locais. Seu Alberto não é deficiente visual. Giovanni recebe R$ 3.500 de seu Alberto para trabalhar 8 horas por dia e 4 vezes por semana. Giovanni não viu os R$ 23.036.890 investidos no cinema goiano no início de 2017. O fato de Giovanni não ver filmes não tem a ver com o fato de Giovanni ser deficiente visual. Giovanni vai ao cinema 1 vez por semana. Ele até iria mais vezes se houvesse audiodescrição. A audiodescrição é o recurso que permite a inclusão de pessoas com deficiência visual em cinema, teatro e programas de televisão. Nesse caso, Giovanni assiste a filmes de terror. Giovanni acha filmes de terror muito mais imersivos e adora o som desses filmes. R$ 23.036.890 são investidos em 57 projetos audiovisuais em Goiás. Número esse que não inclui curtas-metragens, muito menos curtas-metragens independentes, como esse que você está assistindo. Ação! Os 57 projetos são financiados por fontes federais, estaduais e municipais. Apenas em Goiânia, existem 26 produtoras audiovisuais registradas, sendo que 18 dessas produtoras englobam 57 projetos. Projetos divididos em 28 longas-metragens, 3 telefilmes e 26 séries. Sendo deste número, 24 ficções, 25 documentários, 7 animações e um projeto híbrido. Seria esse um exemplo de filme híbrido? Mesmo com todo esse material sendo produzido, Giovanni não consegue assistir a esses filmes. Mas pior, Giovanni não ouve falar desses filmes. Giovanni não é deficiente auditivo. O Centro-Oeste tem 1% de todas as obras audiovisuais produzidas no Brasil. Somente o Cone tem o maior valor investido em editais no segmento de audiovisual. Cone é a conexão audiovisual que envolve as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Este é um filme produzido em Goiás. Goiás está localizado no Centro-Oeste do Brasil. Os editais não exigem que o filme permaneça vivo após as primeiras exibições, que circule em festivais ou que o público assista a esses filmes. Os editais exigem uma quantia física de cópias e algumas exibições públicas. Um filme circula por uma média de 2 anos em festivais, ou pode morrer pouco tempo depois de ser finalizado. Após esse filme ser finalizado, ele será distribuído para festivais, mas esta ainda é uma questão para ser resolvida, além das muitas questões a serem resolvidas na vida pessoal dos realizadores. Afinal, para onde vai esse filme?
Para onde vão todos os filmes quando não há festivais para serem exibidos? Goiás prioriza curtas-metragens documentários em seus festivais. Este é um filme curta-metragem de documentário. Corta! Goiás, apesar de não ser conhecido por seu cinema, prioriza o cinema documentário em seus festivais. Será que todas as histórias já foram contadas? Um filme longa-metragem não tem muitas janelas em Goiás. Aqui ele não consegue entrar em nenhum festival de cinema. Atualmente, os longas-metragens podem ser exibidos em vários lugares, como o Cine Cultura. O Cine Cultura não consegue abrigar todos os filmes produzidos em Goiás. Em Goiás, não há distribuidora de filmes, mas muito além da distribuição, esse é um problema com o público. Mesmo os filmes que conseguem ser distribuídos, não conseguem atrair o público. Seriam esses apenas filmes de festivais? Filmes de uma única exibição? Para onde vão todos esses filmes? Será que existe um céu para ir depois dos festivais? Ou apenas a escuridão de ser guardado em um HD para nunca mais ser assistido? Talvez seja um problema com a distribuição, ou apenas as pessoas não queiram mais ir ao cinema. Talvez assistir em casa seja mais confortável e o ato de ir ao cinema morreu. Me desculpa, Giovanni. Eu sei que não temos tanta audiodescrição quanto gostaríamos de ter, ou tantos filmes de terror para você assistir. Talvez nossas salas de cinema sirvam apenas para inflar nosso ego e não estejamos pensando no público, nem no produto. Eu espero que esse filme não morra em um HD, sozinho em uma pasta, sem ninguém para assistir, criticar, rir ou se emocionar. Eu não sei onde você está assistindo esse filme. Eu não sei o porquê você está assistindo esse filme. Eu só sei que você deveria assistir a esse filme. Afinal, qual o sentido de fazer um filme se não há ninguém para assistir?